não estaria sendo tão difícil se o propósito não fosse tão grande. Mas Deus manda dizer para você, por mais dificuldade que seja, por maior que seja, eu estou chegando para resolver. Você não está sozinho nessa situação. Deus está contigo. E aquilo que é impossível, que é difícil aos seus olhos, é fácil para Deus. Um dia, uma noite, 1000 anos para Deus é a mesma coisa. Então Ele manda dizer para você, confia em mim. Confia porque eu vou te surpreender. O propósito é muito grande. Por isso que está tendo tanta dificuldade. Mas eu vou executar. Eu vou liberar. Eu vou fazer. Eu vou me engrandecer no seu cenário. Eu vou fazer com que algo aconteça que vai surpreender não só você, mas até quem não acredita em mim. Então confia nesse processo. O propósito é gigante. Por isso que está tão difícil. Mas no final, a vitória é sua. Toma posse dessa palavra.